Eles podem nos chamar de rebeldes, mas a história nos chamará de heróis. A Revolução Acreana, a disputa esquecida pelo território do Acre. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a competição histórica entre Brasil e Bolívia foi finalmente concretizada. O Acre é nosso, e ninguém mais vai duvidar disso. Barões da borracha, imigrantes nordestinos, uma companhia americana, um aventureiro espanhol, um militar em busca de glórias e um barão diplomata são alguns dos personagens de um dos mais curiosos capítulos da história brasileira, a Revolução Acreana. O episódio em questão engloba 3 conflitos distintos que culminaram com a anexação do estado do Acre ao território brasileiro. Na virada do século XIX para o XX, auge da Segunda Revolução Industrial, um simples produto fez com que uma região até então esquecida se tornasse o centro de um conflito internacional. Bolívia e Brasil se viram no meio de uma série de contenciosos motivados pela extração do látex, matéria-prima da borracha. Desde os anos 1880, a região que compreende o atual estado do Acre, à época pertencente à Bolívia, era povoada por colonos brasileiros. Muitos haviam emigrado do Nordeste em busca de melhores condições de vida. A Revolução Acreana foi uma disputa pela seringa em abundância que a região mantinha em uma época que a matéria-prima, no caso a borracha, estava em alta no mercado internacional. E, portanto, faz-se necessário lembrar que, na verdade, foi um processo de colonização e que é preciso reconhecer os demais atores dessa história. Indígenas que, antes de bolivianos e seringueiros, já ocupavam este território, que mais tarde veio a atrair os mais de 20 mil outros brasileiros, em sua maioria nordestinos, que migraram para a região em busca de sobrevivência. Esse recorte reforça o sentimento de orgulho e de pertencimento que permanece forte na cultura do povo acreano, resultado da soma de múltiplas heranças, indígenas, nordestinas e amazônicas, numa região marcada pela tríplice fronteira com rios que unem histórias, que ainda guardam nos hábitos e na linguagem os traços dessa trajetória de luta. Látex da seringueira, o chamado ouro branco, que atraiu a atenção do mundo para o território acreano no século passado. Revolução Acreana, a disputa esquecida pelo território do Acre. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a competição histórica entre Brasil e Bolívia foi finalmente concretizada. Muitos haviam emigrado do Nordeste em busca de melhores condições de vida. Em 1899, o governo boliviano decidiu instalar um posto de alfândega em Puerto Alonso, atual Porto Acre. Tal decisão levou a uma revolta da parte dos colonos. Ramalho Júnior, governador do Amazonas, apoiou os revoltosos enviando uma expedição comandada pelo jornalista e aventureiro espanhol Luís Galvez. A economia do estado dependia fortemente da exportação do ouro branco. Apoiado pelos barões da borracha brasileiros, Galvez proclamou a Primeira República do Acre. Esta teve vida curta, pois o governo brasileiro, buscando manter a paz com a Bolívia, não reconheceu a região autônoma. Todavia, durante sua curta existência, foram descobertos planos do governo boliviano de arrendamento do Acre para uma companhia privada dos Estados Unidos. A existência de tal acordo, que contava ainda com a ajuda militar dos Estados Unidos em caso de um contencioso com o Brasil, fez com que as opiniões dos dignitários brasileiros sobre a posse de terra mudassem. Em novembro de 1900, contando com a bênção do novo governador do Amazonas, Silvério Neri, um grupo de brasileiros proclamou a Segunda República do Acre. A Bolívia retaliou, enviando uma força militar para a região. Sem armamento e munição adequados, apenas um mês após sua criação, foi posto fim à segunda tentativa de independência do Acre, mas não às escaramuças entre brasileiros e bolivianos. Em 1902, sob o comando de Plácido de Castro, um veterano da Revolução Federalista, as forças brasileiras fizeram uma nova investida. Mesmo não sendo uma tropa regular do governo, os brasileiros alcançaram importantes vitórias. Financiados pelo dinheiro da borracha e agora organizados e treinados, as forças de Plácido proclamaram em 1903 a Terceira República do Acre.
Para suprimir a revolta, o general Pando, presidente da Bolívia, comandou pessoalmente as tropas, mas o governo brasileiro agiu rápido. Além de mandar as forças armadas para a região, entrou em cena a diplomacia do Barão do Rio Branco. O chanceler brasileiro conseguiu uma saída negociada para a situação. Sem o apoio dos Estados Unidos, a Bolivian Trading Company foi contemplada nas negociações. A Bolívia aceitou trocar o Acre por terras de Mato Grosso, além de uma compensação em milhões de libras esterlinas, mais a promessa de que seria construída uma ferrovia para levar o desenvolvimento para a região. O Tratado de Petrópolis, que garantiu a posse do Acre ao Brasil, foi assinado em 1903. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a Revolução Acreana foi finalmente concretizada, levando ao triunfo da diplomacia brasileira. Foram exatos 170 dias, do dia 6 de agosto de 1892 até o dia 24 de janeiro de 1903, quando se deu a rendição final das tropas bolivianas sob o comando do coronel Lino Romero, a Revolução Acreana, que começou em Chapuri e terminou em Puerto Alonso, atual Porto Acre, pode ser considerada um dos episódios mais importantes da nossa história durante o século XX. Mas voltemos no tempo, até o dia 14 de julho de 1899, quando o espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias proclamou a República Independente do Acre. Cada gota de sangue derramada aqui hoje será lembrada como o preço da nossa liberdade. Exatamente no dia em que se comemoravam 110 anos da tomada da Bastilha, prisão em que estavam os intelectuais e todos aqueles que eram contra o antigo regime absolutista na França, evento que simboliza a própria Revolução Francesa. Galvez, chamado de imperador, proclama a República, mas com proximidade ao Brasil. A moeda da nova República é o real, mais conhecido como réis, no plural. A língua oficial adotada foi o português, falada pelos milhares de nordestinos que migraram à região. Até as cores da bandeira eram verde e amarelo. Havia também uma estrela, no caso, esta seria vermelha. Toda uma infraestrutura foi montada para fazer valer a República Independente. Uma expedição foi montada em Manaus para reinstalar a República. Era a Expedição dos Poetas, ou, como se dizia à época, a Expedição Floriano Peixoto, que era o presidente do Brasil e o segundo mandatário da nação. Um fracasso. Seus integrantes se viram obrigados a retornar ao Amazonas. No meio disso tudo, havia os interesses dos capitalistas norte-americanos em obter a borracha da Amazônia quase de graça. Por meio do Bolivian Syndicate, os empresários realizaram acordos com o governo boliviano para a exploração da terra. Era contra tudo isso que as tropas de seringueiros, formadas por Plácido de Castro, iriam batalhar logo na sequência. Compreender os tratados de limites também é fundamental para compreender o processo de ocupação da Amazônia. O de Madrid, assinado no dia 13 de janeiro de 1750 pelos reis João V de Portugal e Fernando VI da Espanha, trazia em seu bojo o princípio do uti possidetis, a posse por meio do uso da terra. Detinha a posse quem de fato a estivesse ocupando. Princípio ratificado pelo Tratado de Santo Ildefonso de 1777, mas revogado pelo de Ayacucho de 1867, em que o Império Brasileiro reconhece o direito da República Boliviana sobre o território. A resolução final do conflito se daria apenas em 1903, depois da Revolução, quando os diplomatas Barão do Rio Branco e Assis Brasil, pelo lado brasileiro, assinaram o Tratado de Petrópolis. De Revolução Acreana, chamamos esse conjunto de episódios que marcam a região, desde o fim do século XIX até o início do século XX, desde a proclamação da República Independente do Acre até a assinatura do Tratado de Petrópolis, que trouxe como compensação à Bolívia o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa, e a construção de uma ferrovia entre Porto Velho e Guajará-Mirim, entre os encachoeirados rios Madeira e Mamoré.
A República de Galvez. Dentro da história da Revolução Acreana, o episódio que ficou conhecido como a República de Galvez aconteceu no ano de 1999, mais precisamente no dia 14 de julho. Ela foi proclamada pelo espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias para lembrar 110 anos antes a Revolução Francesa. Tinha como capital Puerto Alonso, depois Porto Acre, após a Revolução comandada por Plácido de Castro, e que foi rebatizada por Galvez como a Cidade do Acre. Galvez organizou todo o estado. Criou escolas, hospitais, ministérios e até corpo de bombeiros. Sua ideia era criar um país no meio da floresta. Por isso, além de presidente, também foi juiz, emitiu selos dos correios e criou as tradicionais cores da bandeira acreana, como a estrela em vermelho. Naquela época, o país criado por Galvez tinha aproximadamente 13 mil habitantes. Mas pouco tempo depois, no dia 28 de dezembro de 1899, Luís Galvez foi deposto pelo seringalista Antônio de Souza Braga, que veio a assumir a presidência do Estado Independente do Acre. No dia 15 de março de 1900, devido à crise instalada, Braga convidou novamente Galvez a assumir o governo. Naquele momento, o Brasil reconhecia, devido a pressões diplomáticas, a soberania da Bolívia sobre o Estado Independente do Acre. Por isso, no dia 15 de março de 1900, o governo federal enviou tropas da Marinha Brasileira ao Acre para prender Luís Galvez e devolver a posse do território à Bolívia. Quem foi Luís Galvez? Galvez foi um jornalista e diplomata espanhol. Nasceu em São Fernando em 1864 e faleceu em Madrid em 1935. Estudou ciências jurídicas e sociais na Universidade de Sevilha e trabalhou no Serviço Diplomático Espanhol em Roma e em Buenos Aires. Em Belém do Pará, foi jornalista e em Manaus escreveu para o jornal Comércio do Amazonas. Ao proclamar a República Independente do Acre, justificou-se dizendo: "Se não podemos ser brasileiros, os seringueiros acreanos não aceitam tornar-se bolivianos." Chamado de Imperador do Acre, assumiu o cargo de presidente por 6 meses, quando foi destituído do cargo. Foi ele que descobriu em Belém um acordo entre a Bolívia e os Estados Unidos, do qual estes se comprometiam em exigir do Brasil o reconhecimento do Tratado de 1867, Ayacucho, que dava à Bolívia o direito sobre o território acreano. Pelo acordo, em caso de guerra entre o Brasil e a Bolívia, os Estados Unidos forneceriam todo o numerário e material bélico necessários. Então, o governo do Amazonas, presidido por Ramalho Júnior, financiou secretamente uma expedição encabeçada por Luís Galvez para impedir o domínio boliviano. Os revolucionários alegaram ao governo do Brasil que eram brasileiros e que colocavam acima de tudo as leis, a língua e a moeda brasileiras. Após o governo boliviano reassumir o comando do Acre, um grupo de boêmios e profissionais liberais de Manaus decidiu promover uma expedição com a finalidade de recriar o Estado Independente do Acre. O governo do Amazonas tinha pretensões de anexar o Acre ao território amazonense. Então, decidiu financiar a expedição Floriano Peixoto, nome do segundo presidente do Brasil. O movimento fracassou, contudo. Em menos de um mês após a chegada, a expedição proclamou pela segunda vez a República Independente do Acre. No dia 29 de dezembro de 1900, entretanto, aconteceu um combate entre essa expedição dos poetas, em Porto Alonso, com o exército boliviano. Com a derrota, os boêmios retornaram para Manaus. Na sequência, um grupo de empresários norte-americanos fez um contrato com a Bolívia para a exploração da seringa no Acre, formando aquilo que viria a ficar conhecido como Bolivian Syndicate. A expedição dos poetas assim foi chamada pelo idealismo e pelo entusiasmo de seus integrantes, e também pela falta de condições reais para o êxito da missão. Seus organizadores foram José Maria dos Santos, Efigênio Sales e Orlando Correia Lopes. Na véspera da partida, no final de 1900, os revoltosos aprisionaram uma lancha militar boliviana e a integraram ao acervo bélico da expedição.
No decorrer da viagem, os expedicionários chegaram à conclusão de que, apesar da disposição de seus integrantes, a expedição não possuía um líder para coordenar as ações. Foi então que surgiu o nome de José Plácido de Castro, um agrimensor gaúcho que andava pela Amazônia e que havia participado da Revolução Federalista como chefe de um grupo. Passaram então a procurá-lo em todos os portos. Encontraram-no em uma crise de beriberi e o convidaram para chefiar a expedição. Recusou. Com a derrota dos poetas em Puerto Alonso, no dia 29 de dezembro, com a rendição do navio Rio Afuá e com gritos de "Viva a Bolívia", sobreveio a calmaria. Os acreanos que faziam as emboscadas no interior guardaram suas armas. Os bolivianos sentiam que a região era um vulcão prestes a explodir. A questão do Acre deve ser entendida também a partir dos tratados de limites. O primeiro deles é o Tratado de Tordesilhas, de 1494, assinado entre Portugal e Espanha, que delimitaram uma linha imaginária de 360 léguas a partir da ilha de Cabo Verde, na África, para dividir as futuras posses. Essa linha imaginária passava exatamente no meio da América do Sul e tinha como objetivo acabar com as disputas de territórios entre as duas nações decorrentes da descoberta do novo continente 2 anos antes. Com o passar do tempo, contudo, os portugueses passaram a invadir aquilo que seria considerado território espanhol. Dessa forma, o Brasil passou a ter os contornos geográficos que se conhece atualmente. O problema é que a Espanha não conseguia tomar conta de um domínio tão extenso e nem se defender das investidas portuguesas na América do Sul. Assim, em 1750, foi realizado um outro tratado entre as duas nações, o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi um tratado firmado na capital espanhola entre os reis João V de Portugal e Fernando VI da Espanha, no dia 13 de janeiro de 1750. Com o objetivo de estabelecer os limites das respectivas colônias sul-americanas, os limites desse tratado se sobreporiam aos limites anteriores. A partir desse tratado, Portugal cedia a colônia de Sacramento, atual Uruguai, e as suas pretensões ao estuário do Prata, e, em contrapartida, receberia os atuais estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além do estado de Mato Grosso do Sul e a imensa zona compreendida entre o Alto Paraguai, o Guaporã e o Madeira, de um lado, e o Tapajós e o Tocantins, do outro. Essas regiões estavam desabitadas e não pertenceriam aos portugueses se não fossem as negociações do tratado. O Tratado de Santo Ildefonso foi um acordo assinado no dia 1º de outubro de 1777, na cidade espanhola de San Ildefonso, na província de Segóvia, com o objetivo de encerrar a disputa entre Portugal e Espanha pela posse da colônia sul-americana do Sacramento. O tratado foi intermediado pela Inglaterra e pela França, que tinham interesses políticos internacionais na pacificação entre as duas nações ibéricas. Com a assinatura do tratado, a rainha de Portugal, Maria I, e o rei Carlos III da Espanha praticamente revalidaram o Tratado de Madrid, 1750, e concederam fundamento jurídico a uma situação de fato. Os espanhóis mantiveram a colônia na região e reconheceram a soberania dos portugueses sobre a margem esquerda do Rio da Prata. A busca pela borracha, contudo, fez gerar novos conflitos fronteiriços, visto que uma grande leva de nordestinos brasileiros que fugiam da seca foram se instalando ao longo dos rios Purus e Acre, o que acabou ocasionando o povoamento brasileiro na região, assim como a instalação de diversas benfeitorias. Mas em 1898, aconteceu a confirmação da Comissão Demarcadora de Limites que a região do Aquiri, ou Acre, pertencia à Bolívia. Após a Revolução Acreana, quando Plácido de Castro, juntamente com os seringueiros, derrotam as tropas bolivianas na região do Acre, um novo tratado é assinado entre o Brasil e a Bolívia, no dia 17 de novembro de 1903. Era o Tratado de Petrópolis. Por ele, a área atual do Acre seria anexada ao território brasileiro, mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa. E o compromisso do Brasil seria construir uma ferrovia que margeasse os rios Madeira e Mamoré,
no trecho entre as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim. Por outro lado, a área entre os rios Madeira, Abunã e a linha geodésica Cunha Gomes, que pertencia ao Brasil, foi anexada ao território boliviano. Como entre o Brasil e a Bolívia já era estabelecido um tratado de amizade, limites, navegação, comércio e extradição, o Tratado de Ayacucho, tornou-se mais fácil o acordo entre os dois países. O início da Revolução. A indecisão do governo brasileiro e a pressão da Bolívia obrigou os seringalistas a formarem um exército sob o comando de José Plácido de Castro com soldados brasileiros. A luta começou no dia 6 de agosto de 1902, na cidade de Chapuri. Talhado para comandar o exército acreano, Plácido de Castro era neto e bisneto de militares e desde cedo sentia atração pelas armas. Juntamente com Rodrigo de Carvalho, Orlando Correa Lopes, Joaquim Vitor e José Galdino, foi acertado um plano de ação para a guerra. A revolução começaria por Chapuri, com 33 seringueiros de José Galdino. As forças revolucionárias atacaram em 3 pontos distintos de Chapuri no dia 6 de agosto. Com os bolivianos embriagados, porque o 6 de agosto era uma data nacional boliviana, a vila caiu em poder dos revolucionários sem tiros, porque Plácido de Castro queria poupar munição. A população aderiu com entusiasmo e declarou-se a independência do Acre. Chapuri havia sido uma conquista fácil. Acompanhado de uma escolta, Plácido de Castro seguiu o rio abaixo para recrutar brasileiros pelos seringais. Era a Cruzada pela Libertação do Acre. Mesmo com a organização das tropas bolivianas pelo coronel Rosendo Rojas, Plácido de Castro não esmorecia. Seguia recrutando seringueiros, seringalistas, criadores, mateiros e comerciantes. Os integrantes não tinham instrução militar, mas, aos poucos, o grupo organizado por Plácido de Castro ganhava coesão. Os seringais iam se preparando para a luta, mas alguns descontentes tentaram desagregar a força que estava se estruturando com argumentos a favor da ocupação boliviana. Em uma das batalhas durante a Revolução, os brasileiros agruparam-se e responderam ao fogo que vinha de todos os lados. Durante 1 hora, os brasileiros enfrentaram o fogo boliviano. Acabada a munição, não restava senão o retraimento. Plácido de Castro recuou sempre de frente para o inimigo. As perdas dos brasileiros foram 22 mortos e 10 feridos. Já os bolivianos tiveram 10 mortes e 8 feridos. Eles não arriscaram perseguir os brasileiros numa selva onde não sabiam se orientar.